te condeno. Do dia para a noite, você trabalha até às 5 horas da tarde, amanhã você acorda aposentado. Para algumas pessoas, por exemplo, é o trabalho quem dá significado à vida. Agora, o que é muito evidente é que direitos do aposentado são direitos indiscutíveis hoje. Do mesmo jeito que se prepara para a faculdade, você tem que se preparar para se aposentar. Então eu vou me aposentar, minha esposa já tinha aposentado, e eu vou continuar envolvido com o pessoal. Aposentadoria. A expressão vem do latim e significa parar, descansar. Isso pode gerar um certo apavoramento em quem está chegando nesta fase ou quem já está vivendo ela, pois não se imaginam fazendo outras atividades que não sejam as atividades que exerceram ao longo de sua vida produtiva. A questão é que, uma hora ou outra, esta é uma realidade que chega para todos nós. Como encararmos a aposentadoria de maneira que possamos aprender e entender que esta também é uma fase de grandes realizações? Alemanha, final do século XIX. O chanceler Otto von Bismarck ditava o caminho para uma nação que tinha grandes expectativas em relação ao futuro de um país agora unificado. Em 1889, visando o crescimento econômico, Bismarck estabeleceu um sistema nacional que assegurava o pagamento de uma pensão a todos os trabalhadores que tivessem 70 anos ou mais. A expectativa de vida naquela época era de 35 anos aproximadamente, e as chances de se viver muito além disso eram baixíssimas. 130 anos depois, nosso planeta, habitado por 1 bilhão de pessoas, viu esse número ser multiplicado por 7. Em meio a 2 guerras mundiais, transições entre ditaduras e democracias, pestes e más condições de vida, progredimos. Pelo menos em expectativa de vida. No Brasil, hoje, a média é de 76 anos. O cenário mundial foi alterado, ao contrário da aposentadoria. Esta permaneceu intacta como um direito humano indiscutível, porém, sem reformas. Os conceitos e práticas que Bismarck propôs há mais de um século foram pouco questionados. De repente, 130 anos depois, a gente está fazendo um pouco da mesma coisa, só que num contexto muito diferente. Você está se aposentando mais cedo. Hoje, no Brasil, a idade média é 54 anos. E vai viver mais 30, 40, com aquela pensãozinha. Primeiro, já não dá certo. Segundo, que qualidade de vida que você vai ter? Você vai para a escola, você se prepara para casar, você se prepara para entrar na faculdade, mas você não se prepara para se aposentar. Tem as suas perdas. Você já não anda mais tanto quanto você mandava. Você perde dinheiro, você perde posição, você perde de variedade, de oportunidade, variedade de experiências que você pode viver. Você perde em quantidade de contatos, em qualidade de contatos, oportunidades sociais. Mas você também tem que se preparar para isso. Não é esperar que a sociedade vá te dar essas oportunidades. Nós vamos ter que brigar
brigar para que a gente possa continuar ativo, e a aposentadoria ser um processo gradual. Você começa a trabalhar não 48 horas, 42, depois 36, depois tempo parcial. Você tem oportunidades de renovar, de ter conhecimentos novos, de aprendizagem ao longo da vida, de você se reinventar. Por que é importante se preparar para um vestibular de faculdade? Você sabe o que você vai ser depois que você entrar na faculdade? Não sabe. Você não sabe o que vai acontecer depois que você se aposentar. Agora veja, Bianca, desde o primeiro dia em que você pisa no trabalho, no ambiente do trabalho, que pode não ser um emprego formal mais hoje, né? Você sabe que algum dia você vai sair. Hoje, essa questão da idade para a aposentadoria, as condições sobre as quais as pessoas se aposentam, o estipêndio da aposentadoria, a pensão, etc., está na ordem do dia, está sendo discutida. Todo mundo sabe disso. Então, ninguém pode alegar que não esperava esse momento. Que não, se ela não se preparou, isso deve despertar um sinal de alerta. Nas gerações anteriores, as pessoas tinham, como eu falei agora há pouco, tinha toda uma padronização de aos 60 anos se aposentar e viver da aposentadoria por 10 anos. E quando a sociedade tiver 120, 130 anos, e quando os supostos aposentados serão uma massa muito maior do que a massa dita produtiva, que é um termo que vai cair por terra também. Então, é aquela mesma questão que nos faziam quando éramos crianças, né? O que você vai ser quando você crescer? Na aposentadoria, cabe perguntar: o que você vai ser quando você envelhecer? Que atividade vai ocupar? Que princípios deseja praticar? Que valores quer conservar? Que aprendizagens lhe caberiam para ter uma vida mais rica? Então, eventualmente, voltar a estudar, eu diria assim, num largo significado. Pode ser línguas, pode ser uma nova profissão ou ocupação, ou pode ser didaticamente o que te apetece saber. Então, a primeira impressão é assim: não vou precisar ter compromissos. E tem uma ilusão de um alívio. Só que esse alívio não é um alívio de fato, é um alívio temporário e de uma situação ilusória. Essa ilusão, depois de um determinado tempo, ela vai ser um processo de atormentação para a própria pessoa, porque ela não sabe como ela vai trabalhar com o tempo ocioso. Primeiro ela quer a liberdade, depois ela não sabe o que fazer com a liberdade. Olha, eu até acho que o ideal na vida era, como a gente está vivendo, digamos, até os 90, eu pretendo. Minha mãe tem 99. Então, quando você chega assim no meio da sua vida, 45, tira um ano sabático. Vai pensar o que você quer fazer com a segunda metade da tua vida. Você está chegando à segunda metade, antigamente você já estava chegando ao fim. E aí você sai, vai para Machu Picchu, Ilhabela, para o Nepal, vai pensar na vida. O que você quer fazer com a sua segunda metade da vida? Você ainda quer ser médico? Ou será que você prefere ser um jornalista? E você volta renovado. É isso, é você ter novas paixões. No Brasil, o número de aposentados já passa de 19 milhões. Em média, o brasileiro se aposenta aos 54 anos de idade e tem perspectiva de viver mais 20. Eis a dúvida: o que fazer com os anos que ainda estão à minha frente? Analisando todas as situações, a gente vem ao longo do tempo
fortalecendo e construindo, né? Dizendo para a gente mesmo, né, ao analisar as situações, dizendo, eu estou ficando mais amadurecido, com maior condições para tomar decisões, com maiores condições para acertar mais, com maiores condições para ser feliz. Então, nós vamos ficando mais idosos, na velhice, mas vamos ficando saudáveis. Então, eu tenho essa alegria comigo, eu sou uma pessoa saudável. Boa situação no meu corpo, na minha mente, no meu pensamento, em todas as áreas da vida eu estou ainda progredindo. Esse é o Salom. Senhor de voz calma, semblante sereno. É observador, gosta de contemplar as coisas. Viu na velhice uma boa oportunidade de olhar para si, de se entender melhor, de progredir. A aposentadoria é um direito adquirido pela Previdência que garante um seguro ao cidadão que contribuiu ao longo de anos assim que ele para de trabalhar. Mas seu significado vai muito além. Para uns, o impacto é na vida social. Para outros, nas relações. Para tantos, abre-se um abismo na própria identidade. Por isso que a gente tem hoje e pensa assim, em alguns programas para preparação para aposentadoria. Então, antes do período de se aposentar, começam-se as discussões para achar novos significados, novas questões que a gente consiga inserir na nossa vida e que nos deem o mesmo prazer do que o nosso trabalho nos dava. O interessante é quando as próprias empresas fazem o trabalho de preparação para a aposentadoria. E aí você tem todo um programa, né? É um seminário que envolve a família, que envolve a profissão, outras atividades que ele pode vir a desenvolver a partir da aposentadoria, né? Uma atividade familiar que já existe, onde ele pode levar parte do conhecimento dele para poder estar trabalhando, às vezes na área administrativa, às vezes numa área de manutenção, às vezes numa área de contato comercial, né? E que enriquece e pode ser útil e dar uma outra característica para a própria empresa familiar que já existe. Ou então fazer um levantamento. Onde eu posso atuar? Então a gente precisa achar novos significados. A gente acha mesmo, ou tem hoje o significado para muitos velhos, que aposentar é botar o pijama e não servir mais para nada. Mas a gente tem muitas utilidades assim de prática mesmo, de aprendizado para o idoso. Salom desenvolveu durante muitos anos a atividade de pastor e educador. Está aposentado há mais de 10 anos. Para ele, a aposentadoria foi um processo gradativo e evidência de que o isolamento não é um bom caminho. Olha, eu compreendi da seguinte forma: cada ocasião tem um estilo de vida. Então eu vou me aposentar, minha esposa já tinha aposentado, e eu vou continuar envolvido com o pessoal. Porque a coisa melhor que tem é você estar cercado de pessoas. Se você se isolar, o problema é sério, né? Você vai adquirir enfermidades, você vai sentindo assim. Então eu me senti feliz. E aí propus à organização lá no Rio de Janeiro que eu ficaria mais um ano lá,
aposentado ajudando uma comunidade a levantar uma igreja. E aí eu visitava as unidades lá da igreja, conversava com eles apoiavam. E assim eu entrei no sistema da aposentadoria. Eu não tive uma coisa bruta, eu fui aos poucos me adaptando, né? Me mudei para Petrópolis, e eu descia a serra de carro, ia lá, ajudava, todo dia eu ia lá. E fazia campanha, então com um ano e 3 meses a gente deixou eles bem. Então eu fui assim, de uma forma suave, adentrando o processo da aposentadoria, evitando essa situação abrupta que causaria uma tristeza ao coração, uma distância do povo, e também eles não afastaram de mim, entendeu? Tanto a administração como os irmãos que a gente estava relacionado, e a família por trás ali dando toda a oportunidade. Então é importante a gente continuar no bom relacionamento, que é o segredo da gente viver tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Olha, realmente há muita mudança, né? O cabelo se tornou branco e foi assim num tempo bem rápido, né? Diria, né? Até assim os 45, 47 anos eu tinha só uma mechazinha. Depois agora tudo ficou branco, né? As rugas aparecendo, né? Mas são tudo situações de experiência. A gente olha a trajetória e vê que a gente desgastou alguma situação, mas aplicando no bem-estar de alguém, na conquista dos ideais, né? E na forma de relacionar uns com os outros, fazendo as pessoas crescerem também. Somos seres sociais. Fomos criados para isso. Com as relações que aprendemos, nos identificamos e podemos ajustar as lentes da vida para buscar mais nitidez de um futuro que por vezes é nebuloso e carente de planos. Olha, se você tiver que ajudar alguém a fazer essa transição, talvez você possa ajudá-lo a pensar em cenários futuros. Como é que vai ser a minha vida daqui a 5 anos? Tá? Depois de 5 anos que eu não estou mais aqui no meu trabalho, como que será em termos financeiros? Você vai continuar guardando dinheiro? Não. Você vai continuar gastando. Os remédios, como é que é? Você vai gastar mais ou vai gastar menos? Seja porque os remédios vão encarecendo, seja porque você precisa cada vez mais. E as relações sociais. Os seus filhos, os seus parentes vão ficar tão próximos quanto hoje, ou eles tenderão a se afastar, porque na medida em que cada um, os seus netos já não tiverem mais 5 anos, 6 anos, tiverem 15, 16, começarem a ter sua turma, seus compromissos, seu isso, seu aquilo. O seu grupo de amigos, ele vai continuar sendo sempre o mesmo, ou você vai perder pessoas por morte, por doença? Como é que é isso para você? Como é que é buscar novos interesses no âmbito do trabalho, no âmbito do lazer, buscar novos amigos? Como é que é isso para você? Então, preparar a pessoa para cenários possíveis que ela pode ser estimulada a imaginar, com base no quê? Na experiência passada. Então, é só olhar pessoas que se aposentaram 10 anos atrás, você já tem um filme, já passa um filme para você. 5 anos atrás, já passa um filme para você. Conversa com as pessoas. Então, não é verdade que as pessoas não têm oportunidade, elas não estão expostas a modelos. Não, existe sim uma multiplicidade. O planejamento da aposentadoria não é aquele plano de vida que você montou lá na sua juventude. É um planejamento que vai respeitar a idade,
o que é do seu agrado, o que você gostaria de ter feito e não conseguiu fazer, porque se envolveu com construção de patrimônio, investimento com a família, os cuidados com os familiares, e não houve tempo suficiente para isso. Então, você quer assim, eu gostaria de aprender de tocar um instrumento musical. Então, eu vou entrar num projeto para voltar para algo que eu não consegui realizar. Eu convivo com muitos aposentados aqui no IDEAC que falam assim, ai, tô tanta coisa para fazer, mas tanta coisa eu preciso me aposentar. Porque tem mais liberdade. Então começa a escolher as coisas que gosta de fazer. Muita gente tinha sonhos quando era adolescente, que não pôde cumprir. Por limitações financeiras, porque a vida não permite, você tem que trabalhar, você não tem dinheiro, você tem que constituir uma família, e aquele corre-corre, aquela dificuldade toda tal, os sonhos estão lá no baú. A aposentadoria é a época para você abrir esse baú e dizer, o que é mesmo que eu queria? Realizado em parte, porque o campo é muito amplo para a gente se realizar, né? Algumas coisas que a gente não pôde fazer, a gente ainda pretende buscar, né? Estudo, coisas assim, e não se pode parar, então realizar a gente é uma trajetória para a gente ir conquistando as coisas, né? Então a gente, para se realizar, a gente precisa fazer algumas coisas ainda. A minha esposa diz, mas vai fazer o quê? Não, tem algumas coisas, participar de um projeto da Maranata, que eu pretendo, né? Fazer algum trabalho especial com a igreja em alguma região, continuar apoiando as famílias que nos procuram e a família, né, que é o ponto principal, a gente dá toda a cobertura. E aquilo que a gente não pôde fazer, a gente ainda pretende realizar. Existe uma perversidade maior do que a forma como traduziram para português aposentadoria? Pensa bem, te botam no aposento. Sabe o que isso reflete? Aqueles casarões antigos no interior que tinham um aposento lá no fundo, no quintal, era lá que colocavam os poucos que envelheciam. No aposento, não tem outra explicação para criar esse termo aposentadoria. Por isso que as pessoas se sentem mal. Porque te condenam do dia para a noite, você trabalha até às 5 horas da tarde, amanhã você acorda aposentado no fundo do quintal. A gente tem que fazer uma revolução para a gente sair do fundo do quintal e ir para frente. A gente precisa achar novos significados para a vida mesmo. Para algumas pessoas, por exemplo, é o trabalho quem dá significado à vida. E aí, a aposentadoria significa, de alguma forma, a perda desse trabalho e, então, a perda desse significado. Eu vou ter que achar, então, novas questões que deem sentido para aquilo que eu estou fazendo nessa vida. Não, a vida continua o trabalho, só que eu trabalho agora voluntário, não tem compromisso de horário. E também eu tenho essa alegria de estar servindo, né? Tanto a igreja nos trabalhos espirituais, cultos, etc., como também na assistência social. A gente então tem esse prazer de fazer. O estar ativo, ele conserva a gente numa expectativa de que a gente é valorizado e a gente também apoia o outro, né? E a gente percebe que o outro tem prazer de vir a gente também. Então, essa troca de experiência faz alegria no nosso coração. Inclusive, aqui a gente tem um sistema de levantar às 6 da manhã. A minha esposa levanta até um pouquinho antes, né?
Tem os animais aí, os gatos que chamam, né? Chama para comer. Tem os passarinhos, que a gente trata dos passarinhos para eles cantar para nós. Então eles vêm aí, começam a cantar cedinho e a gente levanta cedo. Ah, mas agora eu sou aposentado, vou levantar tarde e não percebe a beleza da claridade do dia, a mudança que se acontece da noite para o dia. É muito bonito. E a gente então, a gente tem a oportunidade. Tem os animais aí da fazenda, que também dá o seu sinal, né? Tem as siriemas, que é um pássaro que fica aí pela campina. Então a gente aproveita, a gente levanta cedo, né? O dia é compatível, o dia é bonito, o dia dá para fazer muita coisa. E a gente então se sente fortalecido, né? Bismarck nem sabia que sua ideia seria um direito importante para tantas pessoas. Mas os tempos mudam e os comportamentos também precisam mudar. Qual é a fotografia da sua aposentadoria? Para visualizar isso, você precisa das peças certas nos lugares certos. Isso exige planejamento. Às vezes erramos, mas com um pouquinho de paciência encontramos o encaixe perfeito.